Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te contar a minha história de descoberta profissional. Uma história um pouco diferente, cheia de reviravoltas, mas que eu espero que possa estar te inspirando de alguma forma. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi e por tudo que eu passei até descobrir de fato qual seria a minha vocação profissional. E agora eu quero te contar um pouco mais dessa história. Vem comigo. Antes de mais nada, eu quero te dar uma contextualizada sobre mim. Eu nunca fui aquele aluno exemplar. Na verdade, eu sempre fui um aluno mediano e que se contentava em estudar o mínimo possível só para passar de ano. Eu era esse aluno. Meu negócio, na verdade, era jogar bola. Como um bom brasileiro, sempre que gostei de futebol, desde que eu me entendo por gente, uns 5 anos, 4 anos de idade, eu sempre gostei de futebol. E meu sonho era ser jogador de futebol. Com 6 anos ali eu já me imaginava jogando Copa do Mundo. Eu tinha vários jogadores assim que eu era muito fã deles. Então eu carreguei esse sonho até os meus 15 anos. Eu só pensava em futebol. Essa era a minha vida até os 15 anos, né? O mais curioso, eu nem era tão bom assim. Na verdade, eu nunca passei numa peneira. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu tava meio maluco. Eu tava assim, meio iludido, achando que eu conseguiria chegar a ao profissional como jogador de futebol, né? Eu demorei bastante para perceber que esse não seria o meu caminho. Eu levei isso até os 15 anos. Mas chega um momento em que a ficha cai, né? E essa ficha caiu para mim, assim que eu comecei a entrar no ensino médio. Quando essa ficha caiu, eu fiquei sem chão, porque eu tinha colocado muita expectativa nesse sonho. Eu me imaginava jogando bola, eu me imaginava ganhando títulos, eu me imaginava, sabe, sendo jogador. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei sem chão. Era como se eu não soubesse mais o que eu faria da minha vida. Eu passei tanto tempo com os olhos somente nesse sonho que eu não parei para avaliar aquilo que eu gostava, não parei para avaliar o que mais poderia me interessar além do futebol. Eu fiquei sem um propósito para minha vida a partir daí. Isso aí já entrando no ensino médio. Eu entrei no ensino médio já com esse clima de caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou ser jogador de futebol, então o que eu vou fazer, né? E essa falta de propósito, essa falta de sentido me acompanhou durante todo o meu ensino médio. Eu não conseguia olhar para mim e entender o meu lugar no mundo. Não conseguia olhar para mim e entender o que eu ia fazer para o mundo, como eu ia contribuir, como eu ia ajudar as pessoas, qual seria a minha forma de contribuir com o mundo, sabe? E para piorar, nessa fase do meu ensino médio, eu ainda tive vários problemas pessoais, vários problemas familiares que, assim, me mostravam que a minha vida estava desandando. Minha vida não estava dando certo. A partir de determinado momento, a minha vida começou a desandar completamente. E a situação evoluiu a tal ponto que meu corpo também reagiu a isso. Eu tive manchas de vitiligo por todo o rosto. Inclusive, a médica que me acompanhava, ela alertou a minha mãe. Olha, o Matheus, ele está aparentando sinais, está demonstrando sinais de que está perto de desenvolver um quadro de depressão. Então, cuida dele, presta atenção nele, tenta se aproximar, descobrir o que está acontecendo. E foi exatamente nesse momento, quando tudo estava dando errado na minha vida, quando, sabe, as coisas não estavam mais fazendo sentido, que a minha história começou a mudar. Eu estudava no Colégio Mackenzie, um colégio cristão, e no meio do terceiro ano eu fiquei sabendo que eles estavam promovendo um projeto na Amazônia. Seria uma viagem de assistência social à comunidade ribeirinha, onde eles estariam ajudando essas comunidades nas suas necessidades. Além disso, claro, seria também uma viagem missionária, onde as pessoas falariam de Jesus, falariam do Evangelho e tudo mais. E eu olhei aquilo, achei bonito, achei interessante, mas nem considerei participar. Não era para mim esse negócio. Acontece que a minha mãe ficou sabendo dessa viagem. Ela, por acaso, encontrou a mãe de um amigo meu que iria nessa viagem. E ela contou para minha mãe, perguntou se eu iria e tudo mais. Eu mesmo não tinha contado para minha mãe. Não falei a respeito disso com ninguém. Guardei para mim. Escutei essa viagem e falei, não quero ir, pronto. Apesar de ter achado muito bonito. Logo depois, a minha mãe veio me contar sobre essa conversa. Mas o que ela falou em seguida foi o que me marcou. Ela falou desse jeito: Matheus, enquanto ela me falava sobre essa viagem, Deus soprou no meu coração a profissão do Matheus. Eu fiquei ouvindo aquilo, né? Como assim, a minha profissão? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Não seria uma viagem de assistência social? Não seria um projeto missionário? O que tem a ver com a minha profissão? Onde eu me encaixo nisso aí, né? Eu fiquei muito confuso, para falar a verdade, quando ela me falou aquilo, porque aquilo não fazia sentido. E aí eu ainda muito confuso questionei ela, como assim? Me explica melhor essa história, eu não estou entendendo. E ela me falou assim, meu filho, não sei, mas
algo nessa viagem vai acontecer e vai revelar para você a sua profissão. A partir daí eu comecei a repensar a minha ida nessa viagem. Mas também, né, depois dessa, quem não iria repensar, né? Quem não ia, no mínimo, considerar? A sua mãe vira para você e fala: algo nessa viagem vai te fazer descobrir sua vocação profissional. Para alguém que não sabe de nada em relação a isso, para alguém que não vê sentido, não tem propósito em nada na vida. Eu, no mínimo, tive que repensar um pouquinho nessa história. E o fato é que essa viagem tinha pouquíssimas vagas. Eu tinha um determinado prazo para responder ao pastor que estava organizando a viagem se eu ia ou se eu não ia. Então, durante um tempo eu fiquei ali refletindo, considerando as possibilidades mesmo, considerando se para mim valeria a pena, sem pensar no lado da questão profissional, né? Se para mim seria um negócio que eu gostaria de fazer e tal. E quando chegou o dia de dar a resposta sobre a minha ida, eu disse para o pastor que eu não iria. Eu disse que eu não queria ir para a viagem. Essa foi a minha resposta. Eu imagino que nesse momento muitos devem estar aí se revirando, pensando: cara, como que você foi capaz de recusar essa viagem? Como você foi capaz de dizer não, depois de tudo que aconteceu? Eu também não sei como eu fui capaz, mas eu acho que, olhando para trás, muito foi trabalhado no meu coração depois que eu fiz isso, sabe? Eu aprendi muito com isso, porque logo depois de ter dito não para essa viagem, meu coração se fechou. Meu coração se fechou completamente. Algumas horas depois eu já não sentia paz, eu estava angustiado, estava me sentindo triste. Foi aquele momento em que você percebe que o dia está cinza, você tem a sensação que o dia está cinza, sabe? Em poucos momentos da minha vida eu senti isso. E esse foi um deles. Eu recusei a viagem, passou algumas horas e eu estava num estado de completa angústia, completo caos, né? E eu tinha essa impressão de que o dia estava cinza, eu tinha a sensação de que o dia tinha perdido as cores, né? Foi algo horrível, eu lembro dessa sensação, eu lembro de estar vivendo isso, é uma coisa assim péssima, sabe? Era como se algo tivesse me dizendo: Mateus, você errou, você tomou a decisão errada, você escolheu o caminho errado, sabe? E aquele sentimento de arrependimento me fez mandar mensagem para o pastor logo depois e perguntar para ele se ainda tinha chance de eu ir, porque eu havia repensado, tinha mudado de ideia e eu queria ir, né? E ele logo depois me mandou uma mensagem dizendo: Mateus, sinto muito, cara, as vagas acabaram. Você teve a oportunidade aí de pensar, de refletir, e logo depois que você disse não, uma outra pessoa fechou a viagem e agora não tem mais vaga. Sinto muito, não tem mais o que fazer. À noite eu chego em casa completamente abalado, triste, angustiado. Fui contar para minha mãe sobre a minha decisão, sobre a minha resposta. Falei que eu me arrependi depois, tentei conversar com o pastor, tentei conseguir uma nova vaga e não deu certo. E o que ela falou em seguida marcou a minha vida. Mateus, se Deus estiver nisso aí, como eu creio que Ele esteja, vai surgir uma nova vaga. Não sei como, mas vai surgir uma nova vaga. Mas nunca mais na sua vida perca uma oportunidade que Deus colocar na sua frente. Nunca mais perca a chance de passar por uma porta que Ele abriu para você. Nunca mais. E ao mesmo tempo que essa palavra me acalmou, ela me fez ficar ligado. Ela foi um grande alerta para mim. Me gerou muito temor. Eu pensei: cara, você não pode perder as oportunidades que Deus coloca assim para você. Você não pode perder as oportunidades que aparecem na tua vida. As portas que se abrem. Você tem que prestar mais atenção. Você não pode agir dessa forma. E eu fiquei muito reflexivo com isso. Mas eu segui minha vida. Passou um tempinho, eu não estava nem mais lembrando direito dessa viagem, já era um assunto que já tinha passado. E um dia eu estava jogando bola na escola com os meus amigos e eu sentei um pouco para descansar. Eu sinto uma mão bater assim no meu ombro e uma voz falando aqui atrás de mim. Surgiu uma vaga. É agora ou nunca. É pegar ou largar. Eu preciso da sua confirmação agora. Eu demorei um tempo até entender o que estava acontecendo, até raciocinar. E quando eu entendi o que estava de fato acontecendo, eu não estava com o celular perto de mim. A minha primeira reação foi sair correndo até minha mochila para pegar o meu telefone e ligar para minha mãe. Aí eu liguei para ela: mãe, surgiu uma vaga para viagem. Aí ela, do outro lado: e você confirmou? Você vai para viagem? Eu falei: não, eu tô falando contigo antes para saber se eu posso confirmar. Aí ela: meu filho, vai confirmar logo essa viagem, depois tu me liga.
Aí eu desliguei o telefone e saí correndo até o pastor. Falei, pastor, eu vou, pode fechar. O surgimento dessa vaga era algo completamente improvável de acontecer. Além de terem pouquíssimas vagas disponíveis para essa viagem, a gente estava, nesse momento, há uns 10 dias do início da viagem. Então, assim, as pessoas já tinham comprado passagem, as pessoas já tinham se programado. Alguém desistiu no meio desse caminho. Até hoje eu não sei quem foi, mas alguém desistiu e surgiu essa vaga para mim. Então eu lembrei do que a minha mãe me falou. Se Deus estiver nisso, como eu creio que Ele esteja, alguma coisa vai acontecer e outra vaga vai surgir. E foi o que aconteceu. Não sei como, não sei o que aconteceu para surgir essa vaga. Eu sei que outra vaga surgiu e que eu ia para a Amazônia. E a partir de agora se inicia de fato a minha jornada de descoberta profissional. A partir de agora, tudo muda na minha vida. A viagem estava chegando e eu fui numa reunião para entender um pouco melhor de como seria essa viagem. Eu não tinha noção de nada. Eu não sabia onde eu estava me metendo, não sabia detalhes sobre a viagem. Eu sabia que seria uma viagem de apoio à comunidade ribeirinha e que a gente auxiliaria eles nas suas necessidades, mas eu não sabia como, eu não sabia o que a gente ia fazer, eu não sabia como seria o tempo. Descobri que se tratava de uma viagem de 7 dias, em que a gente ficaria hospedado num barco no meio do Rio Negro. Exatamente, a gente ia ficar hospedado num barco no meio do Rio Negro. Outra coisa que eu descobri é que por essas comunidades ficarem bem afastadas, lá no meio do rio, no meio da floresta, a gente não teria sinal de celular. Ou seja, eu não conseguiria ter contato com ninguém. Isso por si só já é algo que a gente fica meio assim, porque se acontecer alguma coisa, se eu precisar falar com alguém, se alguém precisar falar comigo, já não teria como. Seria uma viagem que eu passaria 7 dias isolado, apenas com as pessoas que participariam do projeto. Além disso, também existem todos os riscos relacionados à saúde. Eu estaria no meio da floresta, num lugar onde tem mosquitos, tem animais perigosos, os mosquitos podem transmitir doenças, então eu tinha que estar com a vacina em dia e também poderiam acontecer coisas durante a viagem, poderiam de alguma forma afetar a minha saúde e eu não teria comunicação, não teria o que fazer, entendeu? Eu teria que resolver esse problema por lá. Então era uma viagem que tinha riscos. Outra coisa que eu descobri é que a gente não ficaria hospedado num barco qualquer, a gente ficaria hospedado num barco hospital. Exatamente, a gente ficaria hospedado num barco hospital. Até esse momento eu não sabia dessa informação. Eu descobri dias antes da viagem, já com a viagem confirmada, que a gente ficaria hospedado num barco hospital. Descobri também que um dos objetivos da viagem seria prestar apoio na área da saúde a essas populações. Então iriam um médico e um dentista prestar atendimentos médicos e odontológicos a essa população que precisa. Até então, eu não sabia. E nesse momento surgiu um detalhe que foi dito. Os alunos interessados na área da saúde ou que se sentissem vocacionados para isso, poderiam acompanhar aqueles profissionais nos atendimentos. Nesse momento, eu parei para pensar. Médico? Dentista? Saúde? Como assim? Não tem nada a ver comigo. Eu nunca nem pensei nisso. É verdade que eu sempre admirei a medicina, eu sempre admirei os médicos. Inclusive, em vários momentos da minha vida, na vida da minha família, surgiram médicos que foram como instrumentos de Deus, em momentos decisivos, em momentos que eles fizeram toda a diferença. Eu admirava muito eles, admirava muito a profissão. Mas eu não gostava nem de estudar. Eu não gostava nem de aprender como que eu ia pensar em medicina, como que eu ia me imaginar fazendo isso. Não fazia o menor sentido. Eu estava já no meio do 3º ano durante essa viagem. Já era o meio do 3º ano. Se eu quisesse algo relacionado a essa área, eu tinha que estar me preparando desde o início do ensino médio. Então estava tarde para eu querer medicina na minha cabeça. Estava tarde. Mas na hora eu lembrei do que a minha mãe tinha me falado. Mateus, nunca mais perca uma oportunidade que Deus colocar na sua frente. Nunca mais feche uma porta que Ele abrir para você. E aquilo ali eu comecei a refletir. Realmente, essa aqui é uma grande oportunidade de eu descobrir se eu tenho vocação para a área da saúde, se eu tenho vocação para a medicina. É uma grande oportunidade. Eu estaria ali em contato com aquela população ribeirinha composta de pessoas em estado de vulnerabilidade financeira, na área da saúde. Eu conseguiria, de fato, ver a essência do cuidado da saúde humana.
Então seria uma grande oportunidade. E eu lembrei, Mateus, nunca mais perca uma oportunidade que aparecer na sua frente. Nunca mais perca uma oportunidade que Deus colocar na sua vida. E aí eu pensei, por que não tentar? Por que não dar uma chance? E acompanhar esses profissionais durante os atendimentos lá no barco. Fiquei com isso na cabeça. Chegou então o dia da viagem e eu vou te falar, eu estava com muita expectativa. Eu estava com muita expectativa. Eu não sabia que iria acontecer, eu não sabia o que estava por vir, mas eu sabia, eu sentia que eu estava à beira de uma grande descoberta pessoal. Eu sentia que Deus tinha preparado algo muito grande para mim ali naquele lugar. Então eu estava com a expectativa muito alta. Chegamos em Manaus e no dia seguinte fomos até o barco. Quando eu cheguei no barco, me instalei, era como se a ficha estivesse caindo. Tá acontecendo. Tô indo para a Amazônia, tô indo até os ribeirinhos. Aproveitei para mandar uma mensagem para minha família, dar uma ligada, né, dar uma despedida. E o barco saiu. A gente foi rio adentro, até chegar nos ribeirinhos. Nos primeiros dias, então, eu fiquei com os profissionais da área da saúde, consegui acompanhar eles nos seus atendimentos. Foi ali, na simplicidade daquele lugar, na simplicidade daquele barco, a observar cada pessoa que chegava ali para receber o atendimento e a mudança no semblante de cada uma delas, do momento em que entrava até o momento que saía. Os risos de gratidão por se sentir cuidada e, ao mesmo tempo, poder observar de outro lado o cuidado desses profissionais da área da saúde, o cuidado que eles tinham pelas vidas humanas, o amor, o carinho com que tratavam as pessoas. Não era simplesmente uma consulta, não era simplesmente vou ver o que você tem, vou te passar um tratamento e é isso. Eu tenho interesse por você, eu tenho interesse pela sua vida. Quero entender um pouquinho melhor o que você está sentindo, como você está, como estão as coisas. É um interesse que vai além do solucionar um problema. É um interesse com aquela pessoa, é um interesse com aqueles indivíduos que entravam ali. Um cuidado, um amor pela profissão, uma vocação daqueles profissionais que me fez simplesmente apaixonar. Eu não tenho outra palavra para dizer. Eu me apaixonei pela medicina. Naquele momento, eu acho que eu pude perceber a essência da medicina. Pude perceber que medicina, em sua essência, é cuidar. Cuidar de vidas. Cuidar de almas. Simplesmente cuidar. Estar ali disposto a cuidar daquelas pessoas. Não necessariamente curá-las. A cura nem sempre vai acontecer, mas cuidar de cada uma delas. Eu me impactei ao perceber o valor de cada gesto de carinho, de cada gesto de cuidado sobre a vida de pessoas que mais precisam. Como aquilo transforma a vida de alguém. Como aquele gesto pode transformar o dia de alguém. Eu fiquei completamente impactado. Eu não sabia que aquilo iria mexer comigo daquela forma. Na minha ignorância, eu tinha trazido comigo para essa viagem um saco de balinhas para distribuir para as crianças que estariam ali. Só que observando ali aquelas crianças sorrindo, brincando, se divertindo, como se a vida delas fosse perfeita, como se não existissem problemas na vida delas. Ao mesmo tempo que eu notava essa cena, também percebia uma realidade conflitante. Um sorriso tomado por cáries. Um sorriso que, apesar de demonstrar um interior simples, um interior feliz, denunciava uma vulnerabilidade social, denunciava o real estado em que aquelas crianças viviam. Aquilo ali me impactou, aquilo ali mexeu muito comigo. Eu não consegui entregar a balinha para aquelas crianças. Eu voltei com elas para casa. Aquele lugar é um lugar muito rico, não só da natureza, não só dos recursos naturais, mas de pessoas. Há uma riqueza de pessoas ali. Pessoas incríveis, pessoas puras, pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas simples. Isso tudo mexeu muito comigo, foi um confronto de realidade. Eu me sentindo sem propósito durante a minha vida inteira. E aquelas crianças, que a maioria delas provavelmente nunca vai sair dessa condição, ali felizes, realizadas,
vivendo a vida delas, como se fosse a melhor vida do mundo. Aquilo ali mexeu comigo. Além disso, eu vivi também outra experiência que mudou definitivamente a minha vida e a minha visão sobre a medicina. Nós estávamos no barco e fomos informados de uma garota com deficiência intelectual e cadeirante, que precisava de atendimento odontológico urgente. Só que ela morava numa área de difícil acesso, em meio a árvores, mato, arbusto, e por conta da sua condição, além de estar distante do barco, a sua casa, ela não conseguiria chegar até nós. Então nós discutimos esse caso e decidimos ir até ela. Chegando lá, a gente logo percebeu que a única forma dela conseguir ir até o barco e ser atendida seria se a gente carregasse ela no braço. Então a gente começou a estudar como é que a gente faria isso, porque o caminho era cheio de obstáculos, tinha muita árvore e a gente tinha que ver a melhor forma de fazer isso. E a gente chegou à conclusão de que para a gente não cansar tanto, para a gente conseguir fazer isso da melhor forma sem machucar ela também, a gente teria que colocar ela sobre um lençol e carregar ela em cima do lençol. A gente estava em 5 homens, eu acho, alguma coisa assim, não lembro quantas pessoas estavam. Então a gente foi carregando ela no meio da floresta, atravessando os obstáculos. E naquele momento, enquanto a gente estava ali tentando levar ela até o barco, tentando levar ela até o seu atendimento, enfrentando aqueles obstáculos, carregando ela no braço, foi ali que eu percebi mais uma vez o poder da medicina, a essência da medicina, como um gesto, como um ato de cuidado e de serviço. Mais uma vez, olhando aquela situação, tive outra revelação dentro de mim a respeito das minhas qualidades, a respeito da minha vocação, a respeito de quem eu sou. Eu me apaixonei completamente por aquilo. Fui completamente tomado por um sentimento de propósito, de que eu nasci para isso. Essa viagem mudou completamente a minha vida. Um Mateus chegou lá e morreu por lá mesmo. E outro Mateus nasceu cheio de propósito, cheio de vida, cheio de sonhos, completamente preenchido. Eu costumo dizer que eu não sabia que eu queria fazer medicina, até viver a medicina por 7 dias na Amazônia. Eu não sabia que eu queria fazer medicina, até experimentar o que é cuidar de vidas por 7 dias lá na Amazônia. Quando eu voltei da viagem, a minha família estava no aeroporto me esperando para me receber. E assim que eu encontrei a minha mãe, a primeira coisa que eu falei para ela foi: mãe, eu vou ser médico. Mãe, eu me encontrei. Eu sou médico. Eu vou ser médico. Naquele momento, foi um momento de grande emoção. A gente conseguiu ver na prática a realização daquilo que Deus tinha falado para minha mãe a respeito da minha descoberta profissional. E a partir daquele momento em que eu pisei na minha cidade de volta, a minha vida mudou completamente. Decidi então começar a estudar para passar em medicina. Seria, na verdade, a primeira vez em que eu estudaria de uma forma séria, em que eu estudaria com algum objetivo. E isso tudo já no final do 3º ano. Isso tudo depois de passar o ensino médio inteiro sem valorizar os estudos. Era uma transformação muito improvável de acontecer. Quando eu contei a respeito da minha decisão para os meus amigos, muitos deles riram de mim. E hoje, olhando para trás, eu entendo eles. Eles estavam enxergando o mesmo Mateus externamente, mas eu sabia que eu tinha vivido internamente. Eu sabia as transformações que tinham acontecido dentro de mim. Eu sabia agora a minha vocação. Eu sabia que eu tinha um propósito. Eu sabia que a minha vida a partir de agora ganhava um sentido e que eu tinha que lutar por isso. Mas eles ainda não enxergavam. A partir de então eu comecei a estudar para medicina. Eu não fazia ideia do que estava por vir, da longa jornada que estava se iniciando até a minha aprovação. Novos hábitos, nova rotina. Inclusive, algum tempo depois, voltei para aquela médica e ela me avaliou. E ela ficou impressionada comigo. Ela disse que me via radiante, me via feliz, como se existisse um Mateus antes e um Mateus depois de determinado evento. E esse evento foi a viagem para a Amazônia. A viagem em que eu descobri que eu seria médico. E essa é a minha história. Como você pôde ver, Deus é fiel. Deus é fiel. Nessa viagem ele me deu um propósito. Nessa viagem ele deu um sentido para minha vida. Nessa viagem ele revelou parte da minha identidade. Ele me mostrou que sim, existe um lugar para mim nos planos dele, que eu faço parte dos projetos dele, que eu faço parte dos sonhos dele aqui nessa terra. Do mesmo jeito que ele fez comigo,
Ele pode fazer com você. Da mesma forma que eu alcancei essa descoberta, que eu encontrei o meu lugar, que eu encontrei tamanha realização, você também pode encontrar. Mas para isso você precisa abrir o seu coração e dizer sim para Ele. Você precisa abrir o seu coração para a vontade dEle, para o caminho que Ele tem para você. As pessoas podem decepcionar, mas Deus não decepciona. Você foi feito de propósito, você foi feito com um propósito. Você não é um erro, você não é um acidente, você não é alguém esquecido. Você tem um Pai pronto para te dizer exatamente por que você está aqui, exatamente qual é o seu papel nos planos dele. Basta você dizer sim para ele, assim como eu fiz quando eu disse sim a essa viagem, assim como eu fiz quando eu acreditei que nessa viagem ele me mostraria o meu caminho. E ele fez. Há um lugar nos planos de Deus reservado exclusivamente para você. Ele pode transformar a sua vida e te encher de propósito, assim como ele fez comigo. Obrigado por assistir até aqui. Nos próximos vídeos eu vou te contar um pouco mais sobre essa jornada até passar em medicina e contar também em outro vídeo especificamente como foi a minha aprovação. Em cada fase, em cada etapa, Deus deixou o dedo dele, Deus deixou a assinatura dele. Tudo que eu vivenciei durante esse processo, todas as dificuldades que eu vivenciei, todas as angústias, tudo me transformou na pessoa que eu sou hoje. Eu vou te contar mais sobre isso. Até o próximo vídeo.